o prefeito ACM Neto. Camila Marinho, eu volto contigo. Obrigada, Danilo Ribeiro, com as informações sobre esse hospital de campanha que vai ser inaugurado hoje pela Prefeitura de Salvador, daqui a pouco às 10 da manhã. Quero agora conversar ao vivo com também secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, mais uma vez dando notícias. A gente está repercutindo aqui com ele a situação. Opa, deu uma queda ali no sinal, mas está me ouvindo bem, secretário? Eu não sei se está saindo o áudio, daqui eu não estou ouvindo. Áudio está perfeito aí, gente? Estou ouvindo perfeito. Agora sim estamos ouvindo o senhor, secretário. Bom, a gente tem visto, tem acompanhado que teve um número de leitos de UTI, teve um recuo no número de leitos total disponibilizado pela rede pública e mesmo tendo aí a inauguração de hospital de campanha com novos leitos. Por que a gente tem percebido essa variação negativa ao invés de um crescimento, secretário? Essa informação ela é uma informação espúria. Ela não existem leitos sendo fechados, muito pelo contrário, existem leitos sendo abertos progressivamente, inclusive hoje nós contaremos com esses leitos da Prefeitura e mais leitos em Ilhéus, no Hospital Espanhol, no Hospital do Subúrbio. Estamos ampliando todas as semanas os leitos físicos de terapia intensiva e também leitos de retaguarda. Nós temos uma meta física de chegar em ampliação do estado em 975 novos leitos de UTI exclusivos para coronavírus. Esses leitos estão ficando prontos já e eles vão sendo abertos na medida em que nós conseguimos entregar respiradores e equipamentos. Respiradores ainda são o gargalo para a abertura maciça de novos leitos de terapia intensiva na Bahia. Secretário, então, não existe uma oscilação entre o número de leitos entregues e prometidos, e entregues à população? Isso não pode comprometer aí os pacientes com Covid-19? Não, existe uma diferença entre haver redução de leitos, que não tem como reduzir, e a nossa capacidade de estar entregando novos leitos na velocidade em que nós gostaríamos de estar entregando. Se fosse por nosso desejo apenas, nós estaríamos hoje já com todos os 975 leitos prontos e disponíveis para ativação. Mas há obras físicas ainda sendo concluídas. A Fonte Nova fica pronta essa semana com 100 leitos de UTI, 140 de enfermaria. O Hospital Metropolitano fica pronto no final desse mês de maio, o Clériston Andrade 2 fica pronto na primeira quinzena de junho. Esses são alguns leitos que ainda impactam. Por outro lado, nós temos aí pelo menos mais 200 leitos de UTI ficando prontos ao longo dessa semana para serem entregues em toda a Bahia. Como é que o senhor avalia a questão da ocupação dos leitos aqui em todo o estado? Ontem o prefeito ACM Neto disse que dentro de 10 dias talvez não tenhamos mais leitos clínicos e até o dia 20 de maio provavelmente não teremos mais leitos de UTI. Como é que o senhor avalia essa curva, essa tendência aqui em Salvador e, claro, também em todo o estado? Isso depende fundamentalmente da entrega dos respiradores. Leitos de UTI nós temos para abrir, nós não temos agora equipamentos para poder colocar esses leitos em ventilação mecânica. Se nós decidirmos abrir leitos de UTI, por exemplo, com 50% apenas de respiradores, nós conseguiremos dobrar o número de leitos que nós entregaríamos caso essas entregas que estão programadas para serem efetivadas ao longo da próxima semana não se concretizem. Uma outra estratégia que nós estamos lançando mão é de requisitar alguns respiradores de unidade de terapia intensiva eminentemente cirúrgicas da nossa própria rede, que hoje estão com a demanda paradoxalmente reduzida em função da redução de acidentes de trânsito, fruto da diminuição da mobilidade social e também pela redução do número de cirurgias eletivas que estão suspensas. Essas UTIs estão trabalhando com a menor necessidade de ventilação mecânica, então nós temos o plano B de requisitar parte desses respiradores para ativar leitos de UTI exclusivas para a Covid. Já que o senhor tocou nessa questão dos respiradores, secretário, ontem aqui em entrevista no Jornal da Manhã, o senhor disse que há uma expectativa de entrega da chegada de respiradores vindos da China e da Inglaterra, provavelmente até amanhã. O senhor tem acompanhado como é que está essa situação? Há previsão de chegada mesmo amanhã à Bahia esses respiradores, 350 respiradores?
O cronograma está sendo reajustado para a próxima semana. Houve um feriado agora na China. Os fornecedores reprogramaram. Isso é algo que tem acontecido com regularidade. A gente não consegue ter a execução do prazo firmado originalmente nos contratos, mas nós temos algum grau maior de segurança de que os equipamentos, pelo menos da Inglaterra, chegarão já na próxima semana ou mais tardar na outra. São 7 a 10 dias para esses equipamentos estarem entregues aqui na Bahia. Secretário, quando eu falei sobre essa diferença de leitos prometidos e ainda não entregues, eu falo isso, nós temos aqui leitos que às vezes não estão prontos por conta desses respiradores. O senhor citou aí em 975, se não me engano, a conta que nós temos disponíveis hoje. Mas, de fato, desses, quantos estão, de fato, funcionando? Hoje nós temos, no estado da Bahia, 275 leitos novos de terapia intensiva exclusivos para coronavírus em funcionamento. Bom, parece que a gente perdeu um pouquinho o contato com o secretário. Deixa eu ver aqui, secretário. Acho que a gente perdeu o contato com ele. Bom, ele parece que está me ouvindo. Deixa eu pegar aqui. Ele está ouvindo, mas eu acho que a gente... Secretário... Estou ouvindo e lhe vendo. Ele está ouvindo e está me vendo, mas eu não estou vendo o áudio aqui dentro do estúdio. Eu estou vendo porque eu estou com um tablet na mão. Então, eu queria confirmar com a nossa equipe técnica, com o Argel, nosso diretor de TV. Aqui está tudo bem. Pronto, ele está me ouvindo então, está tudo certo. Bom, secretário, pode concluir o que o senhor estava dizendo. O que eu estava dizendo é que nós temos leitos de terapia intensiva disponibilizados para toda a rede do estado. Os respiradores chegarão ao longo da próxima semana. Caso eles não sejam entregues, nós temos um plano de contingenciamento para poder abrir leitos na medida da necessidade da população. Certo. Secretário, o senhor tocou aí na questão das pessoas circulando na cidade. A gente sabe que tem muita gente que ainda não está cumprindo esse isolamento social. Queria entender como é que está a taxa de contaminação na Bahia. O senhor ontem demonstrou bastante preocupação aqui com relação a essas filas quilométricas na porta das agências bancárias por conta do auxílio emergencial, mas temos aqui na cidade, aqui no estado, algumas cidades com risco maior de contágio. A exemplo de Salvador, Ilhéus, Itabuna, Coaraci, Uruçuca. Como é que fica esse motor, esse contágio nessas cidades e de fato em todo o estado? A Bahia vem dando uma lição para todo o Brasil de esforço coletivo de redução da taxa de contaminação. Ela vem caindo progressivamente, mas ela permanece num patamar que não nos dá segurança. Você chegou a comentar no começo que havia uma previsão de exaustão dos leitos lá para a segunda quinzena de maio. A redução que nós obtivemos de taxa de contaminação ao longo dos últimos 15 dias nos joga para o meio do mês de junho para essa exaustão. Nós precisamos vencer o mês de junho inteiro. Para que a gente consiga que isso aconteça, é preciso nós sairmos hoje do patamar que estamos, em torno de 7% de transmissão de um dia para o outro, de crescimento, para algo próximo de 5%. O esforço tem que ser adicional. Essas medidas de exigência de máscara, o trabalho que precisa ser feito para acabar com as filas nas portas das lotéricas e dos bancos, a exigência de máscara nos transportes coletivos, isso tudo tem ajudado a diminuir a taxa de transmissão. Se nós não conseguirmos entregar os leitos todos que precisamos entregar em função da mencionada falta de respiradores, esse número de leitos acaba sendo insuficiente no período mais curto. É por isso que a medida mais segura para nós conseguirmos passar esse mês de maio sem estar entrando numa situação de angústia por não ter leito, é fazer um esforço adicional para reduzir a taxa de transmissão. Isso é muito importante, é preciso que a população entenda a situação. Nós não temos como estalar os dedos e produzir respiradores. Esses já foram comprados, já foram pagos, nós estamos no trâmite de receber. Certo. Secretário, já que o caminho, todos nós sabemos, é o isolamento, mas existe uma certa desobediência por parte de muitas pessoas, o senhor acredita que o caminho pode ser o que tem
o que se tem falado muito, que é o chamado lockdown, que é o confinamento obrigatório, ou seja, o bloqueio, a proibição das pessoas de saírem às ruas, situação que a gente tem percebido em algumas cidades no mundo e aqui no Brasil, no Maranhão, São Luís. Começa hoje o lockdown, o confinamento obrigatório. Podemos chegar a esse nível caso essas pessoas continuem saindo e descumprindo o isolamento? Podemos, mas essa é uma medida de exceção. É uma medida que só deverá ser lançada à mão numa situação em que os sistemas estão próximos à exaustão. A recomendação é que se faça isso quando mais de 85% dos leitos hospitalares estão ocupados. E para evitar mortes, as pessoas precisam ser confinadas em casa, utilizando medidas repressoras para poder proibi-las de sair de casa. Não é o caso ainda da Bahia. Nós temos aí mais de 300 municípios sem transmissão continuar. A doença está concentrada em pouco mais de 100 municípios, basicamente 63% é Salvador e região Cacaueira. Nós temos contado com a contribuição e apoio fundamental de vários prefeitos, de vários municípios que ao longo dos últimos 60 dias têm desenvolvido ações rigorosas. Alguns chegaram até a fechar seus municípios, colocar barreiras físicas para a entrada de pessoas. Isso tudo tem ajudado fortemente a redução da taxa de transmissão e nós esperamos que ao longo das próximas semanas isso continue a acontecer. Nosso medo é que as pessoas comecem a cansar disso e relaxar, né? Esse é o grande medo. Se nós continuarmos no ritmo atual de redução, a gente consegue vencer o mês de maio. É isso, secretário, é o que todos nós esperamos, a colaboração da população para continuar em casa se puder, sair somente se for extremamente necessário. Quero agradecer mais uma vez aqui a entrevista, os esclarecimentos do senhor. Esperamos que esses respiradores possam chegar o quanto antes para que tenhamos mais leitos de UTI disponíveis da população e que a gente não tenha que chegar a esse ponto de fazer o isolamento obrigatório, o lockdown, então, aqui na Bahia. Secretário, então, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. Bom dia e bom trabalho para o senhor. Bom dia.